Bom, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre propósito. Já parou a pensar o que é propósito e como é que é viver uma vida sem propósito? Talvez tu nunca parou para pensar sobre o que de fato é um propósito e como que isso pode te ajudar na tua vida, né? O propósito, quando a gente fala, vem de uma maneira quase que palpável de que ele é algo tipo milenar. As grandes pessoas tiveram propósito, né? Os grandes nomes da história tiveram propósito. Mas todos nós temos que ter um propósito na vida para a gente conseguir realizar alguns feitos, né? E não viver à toa. O que eu tô compartilhando aqui é a minha experiência mesmo. Isso pode fazer sentido para muitas pessoas e vai ter pessoas que ainda não vão estar preparadas para ouvir, então tudo bem. Eu tive uma sessão com uma astróloga uns dias atrás e eu comentei para ela sobre como a vida parece estar me entregando tantas coisas positivas depois de que eu me reconheci como eu sou mesmo, tipo, a minha essência. Eu vivendo a vida como eu sou, de fato, sabe? Sendo eu, Guilherme, como pessoa, me entendendo como pessoa. E a gente tava conversando e ela falou algo muito interessante para mim. Ela falou que a gente humano, quanto mamíferos, a gente nasce com uma necessidade de ser amado, de pertencer a um clã e de estar com pessoas, né? Estar com a nossa tribo, com a nossa espécie e afins. Essa busca inconsciente por ser amado, por estar correndo atrás de pertencer, nos traz conforto e segurança. Isso, claro, porque se a gente está em mais pessoas, isso na nossa ancestralidade explica que a gente, em clã, tem mais força de sobreviver do que sozinho. Então esse amor, essa vontade de pertencer, de ser amado, é justamente por segurança. Com a gente sendo amado por outras pessoas, por um clã, a gente pertence mais tempo na vida, a gente fica mais tempo na vida porque a gente sobrevive por mais tempo. Isso é uma questão até de lógica. E aí mora um problema na nossa sociedade atual. A gente sabe, né, que tem muitas realidades que as pessoas não têm a família 100% presente, né? E isso afeta o pertencimento das pessoas, né? Então elas ficam sem esse fator primordial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como humano. Isso acarreta em algumas questões, né? E as pessoas, quando se afastam desse lugar, inconscientemente elas tomam decisões que afetam o jeito dela ser, né? A sua essência por completo, né? Então ela vai atrás de pertencimento em outros lugares fora do núcleo familiar, justamente porque nós todos queremos pertencer a algum lugar. Isso é humano, isso é natural, isso acontece. Enfim, por que eu tô falando tudo isso, né? Eu não sei, na verdade, é porque faz muito sentido pra mim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: responsabilidade nada mais é do que responder às suas habilidades. E isso é dar atenção e ouvir a sua própria alma, assim, o seu próprio ser, a sua própria essência, né? Eu vou dar outro exemplo, agora mais concreto, relacionado ao trabalho. Com certeza tu conhece alguém ou você já foi a pessoa de estar infeliz no trabalho. Isso é natural. A gente conhece muitas pessoas que não são felizes no trabalho, no ambiente de trabalho, não gostam de estar naquele trabalho, estão naquele trabalho justamente somente por dinheiro. E o mais curioso é que a maioria das pessoas que percebem que não gostam do seu trabalho atual sentem algo mais profundo. Então as pessoas ficam muito cansadas, elas ficam com a energia drenada e a sua mente fica cansada, porque tu sabe em algum nível que o teu lugar não é naquele trabalho, não é naquele lugar, não é com aquelas pessoas. É nisso que a gente entra em nível de consciência, porque daí você sabe que você tá num lugar que talvez esteja com um nível de consciência abaixo do que você tem, ou melhor, você sabe que tu tem muito mais potencial para coisas muito melhores do que o lugar que você tá. Só que tu fica às vezes estagnado ali. Agora eu vou dar o meu exemplo, né? Eu trabalhei numa multinacional enorme, amarelinha, talvez você, você saiba o que eu tô falando. E eu era representante em envios. Então eu entrei lá terceirizado nessa empresa e foi muito complicado pra mim. É uma empresa gigantesca no Brasil inteiro e eu era até fora do Brasil. E ali eu ganhava nessa empresa tipo um pouco mais que um salário mínimo e era o que o resto das 10 mil pessoas que trabalhavam lá ganhava, sabe? A gente sabe como é que funciona. E as pessoas tinham muito, eu percebia que as pessoas tinham muito medo da hierarquia ali e ai meu Deus, era tipo um negócio meio absurdo assim. E eu sempre fui fora da caixa, eu sempre dava opinião, se não tava funcionando alguma coisa eu sempre falava, claro, respeitando o meu lugar na hierarquia ali, beleza, mas eu tipo, era fora da caixa, eu ia lá, falava com os chefes e, tipo assim, dava opiniões que de fato eram acatadas por serem muito boas. E eu sei que tinham pessoas que pensavam igual eu, mas não tomavam essa decisão, não se achavam que tinham essa tamanha importância, mesmo sendo terceirizado ou mesmo qualquer outra coisa. E eu não tinha isso, porque eu sempre me via como uma pessoa igual qualquer outra pessoa que tá ali, sabe? Se o teu chefe que ganha 10 mil reais é uma pessoa igual você é, e você consegue chegar até lá se você quiser, entendeu? Então, tipo, eu nunca vi essa
essa diferença do tamanho que as pessoas viam. Mas enfim, beleza. Eu não demorei muito para ser efetivado nessa empresa e tal, mas eu comecei a ver muita coisa que não condiz com a minha ética. A gente sabe que grandes empresas também têm grandes furos, né? E muita coisa ali eu não gostava e tal, e eu comecei a achar muito pouco aquilo pra mim, sabe? Tipo, cara, eu tenho mais potencial do que só, não desmerecendo o trabalho, né? Serviu pra mim por muito tempo e pra outras pessoas até hoje, mas não era o meu lugar. Eu sabia que não era o meu lugar, então não era ali que eu queria ficar. Aí a gente entra na questão do merecimento, né? Eu acho não, tenho certeza. A energia do merecimento é uma energia muito poderosa. E quando a gente se vê de fato merecedor de algo, alguma coisa, a gente entra num campo de energia e uma frequência diferente das outras pessoas. Então, quando eu botei na minha cabeça de que aquela empresa era muito pequena pra mim e que eu estava aberto a coisas novas porque eu mereço coisas novas, não demorou nem 3 dias para eu ser demitido daquela empresa. E a justificativa foi bizarra. A justificativa foi que eu era bom demais pra estar ali e eles não tinham uma cadeira que me comportasse. Ali foi um dos primeiros momentos que eu vi que, tipo, a nossa mente tem de fato muito poder e chega a ser assustador o poder que a gente tem se a gente acredita nele, né? Então, merecimento foi uma coisa muito importante pra mim. Aí que entra a questão do propósito, porque aí eu saí dessa empresa e falei, cara, eu tenho possibilidades e oportunidades. Eu consigo fazer, eu sinto que eu tenho coisas muito grandes para realizar. Mas eu só fui entender mais sobre isso quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento humano, né? Foi quando eu me mudei e conheci muitos psicólogos, conheci muito da constelação, conheci muito de várias vertentes de desenvolvimento, terapias integrativas. Então, eu sempre fui essa pessoa de não ter preconceitos para conhecer algo que pode ser transformador, porque talvez a melhor coisa que vai acontecer na tua vida, tu ainda não deu esse passo porque tu tem talvez uma crença limitante ou alguém te falou que alguma coisa não é boa e você simplesmente não testou. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho um lema que eu carrego comigo, que é ajudar o maior número de pessoas possível. E isso eu comecei a ver que era de fato o meu propósito, porque todo lugar que eu trabalhava, eu dava um jeito de ajudar o maior número de pessoas possível. E hoje eu vejo, né, tenho bem mais consciência de que a minha escala seria mais nessa questão de desenvolvimento humano, né? Mas isso foi porque, de fato, eu me desenvolvi e hoje eu entendo mais sobre esse meu propósito, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tendo esse propósito em mente me ajudou muito nas minhas escolhas de vida. Porque quanto mais próximo a gente está de viver o nosso propósito, mais aberto a gente está a isso, com a nossa frequência, quando ela está alinhada com o que a gente quer fazer, com o que a gente sente que é o nosso chamado aqui na Terra, as coisas se alinham. Eu sei que parece mágica, que parece loucura, mas pra mim tá funcionando. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue explicar de fato, né? Tem uma frase que eu gosto também que é: todo saber científico já foi um dia um saber não científico. Então tem coisas que às vezes a gente tem que largar um pouco dos nossos preconceitos e das nossas crenças para se abrir para algo novo, porque às vezes a melhor coisa da tua vida tu ainda não provou. Enfim, o que eu quero convidar você a tentar entender qual que seria o seu propósito e tentar caminhar cada vez mais próximo a ele, né? Porque quando você tá nesse caminho, muita coisa se abre, magicamente se abre. E se você tá disposto a escutar, tem muita coisa que vai se realizar na tua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Bom, enfim, eu acho que era isso que eu queria passar com esse vídeo. Não sei se eu me fiz entender, mas também faz parte. Esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, fala muito sobre essa questão energética e de frequência, né? Então, a frequência, ela tem uma ciência por trás. O que eu queria passar com esse vídeo era exatamente isso, sobre como a minha experiência de desenvolvimento, até mental mesmo, e alinhado com esse propósito de vida, facilitou muito a minha vida e o meu caminho. Então, eu acho que vale a dica, esse livro aqui é muito interessante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são porque já têm um nível de consciência um pouco mais elevado, então eu acho que vão entender o que eu quis passar aqui. Eu pretendo trazer mais conteúdos como esse, então se você tem alguma sugestão pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.